Graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por mais uma semana, como foi dito aqui. Louvamos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, que nos sustentam aqui no dia de hoje. Três coisas permanecem conosco. Diante de tantas lutas que temos passado, de tantos embates, os quais temos entrado e enfrentado, os nossos problemas, as nossas condições, as dores, as aflições, os medos que estão tomando conta de muita gente. A Bíblia diz que, diante de tantas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13. A fé, a esperança e o amor permanecem na vida do cristão. O cristão, ele carrega essas marcas e precisamos ter isso bem claro em nossos corações e não podemos dar espaço ao diabo, não podemos dar espaço a dúvidas, porque essas devem ser convicções profundas do nosso coração. Eu gostaria hoje de iniciar uma nova série. A princípio eu não iria fazer, mas eu acabei dividindo meu sermão em 3 partes, porque senão ia ficar muito comprido. E eu resolvi fazer uma série com o seguinte tema: como lidar com as perdas. Nós estamos vivendo um momento de muitas perdas, e eu gostaria de usar como base o texto de Jó. Jó capítulo de número 1, versos 20 ao 22. Jó capítulo 1, dos versos 20 ao 22. Eu gostaria de falar sobre perdas, principalmente num momento como hoje, que muitas pessoas estão perdendo. A gente está falando sobre perdas no nosso dia a dia. Você deve estar visualizando, você deve estar vivendo perdas. Hoje, ao abrir o meu Facebook, em menos de 1 minuto, eu já tinha visto o 2º falecimento que estava sendo comunicado, por causa da Covid. Então, de repente, a gente começa a entrar em pânico, em desespero, porque são perdas, e perdas nunca fazem bem para todos nós. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nesses próximos domingos, nesse e nos próximos 2, nós vamos falar sobre perdas, como lidar com elas. E hoje, o tema dessa noite é: seja resiliente. Diante das perdas, seja resiliente. Jó capítulo 1, versos 20 ao 22 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. De coisa alguma. No site do IBGE, no site consta o número de mortes dos últimos anos. Em 2008, o site apresenta a realidade do Brasil, obviamente, de 1.279.948 mortes. 1.279.948 mortes. Em 2019, nós contabilizamos no Brasil 1.317.292 mortes. 1.317.292 mortes. E de acordo com estatísticas dos cartórios de registro civil, porque não constava esse dado ainda no IBGE, mas segundo estatísticas dos cartórios de registro civil, no Brasil morreram em 2020 1.443.405 pessoas. 2018, 1.279.000. 2019, 1.317.000 e 2020, 1.443.000. Ou seja,
lidar com a morte, para nós, não é nenhuma novidade. A gente sempre teve que lidar com ela. A gente sempre teve que lidar com notícias ruins. A gente lida com a morte todos os anos. Eu faço velório todos os anos. E vários velórios ao ano. E a gente vai vendo pessoas indo embora. A gente vê o choro, a dor dos familiares, daqueles que perderam os seus entes queridos. Desde as mães que perderam os seus bebês no ventre, até os mais idosos que vão por um processo natural da vida. Em todos os casos, a morte é um sofrimento. Em todos os casos, a perda se manifesta. Nós alcançamos nesse ano, agora, em 2021, em razão da Covid, o número de 311 mil mortes. 311 mil pessoas que foram levadas por causa de uma única doença, por causa de um único vírus. A verdade é que isso choca, isso nos assusta, isso mexe com o nosso interior, porque tem uma verdade que a gente não pode negar: nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a morte. A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com a morte. A morte é alguma coisa que para a gente é distante, a gente não consegue imaginar alguém perto indo embora, a gente não consegue conceber. Às vezes uma pessoa de idade que está sofrendo, mas quando ela vai é um sofrimento para toda a família, não há dúvida sobre isso. A morte é dor, a morte é perda, a morte é rompimento, a morte é afastamento. Nós não sabemos lidar com a morte. E a verdade é que nós não sabemos lidar com a morte porque nós fomos criados para a vida. Quando Deus nos colocou na terra, quando Deus nos criou para a vida, Ele não nos criou para a morte. É interessante porque quando você olha o texto lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher, e eles vivem no jardim. Deus coloca no jardim uma árvore. Ele coloca a árvore, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, há uma outra árvore que é citada em Gênesis capítulo 2, verso 9, que é a árvore da vida. E essa árvore da vida plantada no jardim, ela simboliza e ela nos traz a ideia da vida eterna, que aquele que comer dessa árvore viverá para sempre. Porque Deus, Ele não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. No Éden, Adão e Eva, eles tiveram apenas ganhos, eles não tiveram perdas. Eles organizavam os animais, cuidavam dos jardins, os frutos se manifestavam, havia fartura e havia vida naquele jardim. A Adão foi dada uma companheira. Não havia medo da morte ou do mal, não havia vergonha da nudez, e havia uma relação clara, profunda e íntima com Deus. Mas de repente, em razão da ganância, da soberba humana, vem o pecado. E por causa do pecado, vem as perdas. O pecado, ele tem como consequência as perdas. Ele tem como consequência a morte. De repente, o ser humano passa a perder muitas coisas. O ser humano perde a posse do jardim. O ser humano, ele perde aquela profunda relação e íntima que ele tinha com Deus. O ser humano, ele perde o seu senso de pureza ao descobrir que ele estava nu. E o ser humano, ele perde aquela convicção de vida, que é trocada então pela convicção de morte. Até os dias de hoje nós carregamos o fardo de ter que lidar com as perdas da vida. Nós estamos perdendo muitas coisas. E nós não gostamos de perdê-las, porque nós não fomos criados para perder. Nós estamos perdendo hoje a saúde. Muitas pessoas estão perdendo o sustento. Muitas pessoas estão perdendo a alegria de viver. Essa semana nós fomos pegos de surpresa pela notícia de um pastor da IPI
que tirou a própria vida. Alguém que sofria já há muito tempo com uma crise interior. E nessa semana tirou a própria vida. Algumas pessoas estão perdendo seus estudos, outros estão perdendo relacionamentos, alguns estão perdendo parentes próximos. A gente está falando de um momento que a gente vive de perdas. E quando a gente começa a ver as perdas se manifestarem na vida, a gente vai entrando em pânico, em crises. O medo se estabelece. A gente não sabe a quem recorrer, a gente não sabe para onde a gente vai. A gente começa a ter medo de perder pessoas próximas, a gente começa a ter medo de perder as coisas que a gente conquistou, a gente começa a ter medo de perder a própria saúde. Isso vai nos tomando, isso vai nos consumindo. E quando eu olho para o texto, eu olho para Jó. Quem que é Jó? O Jó foi um homem que perdeu. Jó foi um homem que perdeu tudo no mesmo dia. Depois de uma conversa entre Deus e o próprio Satanás, que vinha de rodear a terra, Satanás, ele ouve Deus falando sobre seu servo Jó, homem bom e fiel, e Satanás o provoca dizendo, esse homem só é bom e fiel porque ele tem tudo que ele quer. Tira dele tudo que ele tem, que você vai ver se ele não vai virar as costas para o Senhor. Então Deus autoriza o diabo a mexer em tudo que há na vida de Jó, mas uma ordem lhe é dada, você não pode tocar apenas nele, você não pode tirar a vida desse homem. Então o diabo vai e faz, e no mesmo dia, um mensageiro vem até Jó e diz, Jó, estávamos no campo e de repente os sabeus roubaram seus bois e jumentos e mataram seus empregados, só sobrou eu e eu vim correndo contar a notícia. Enquanto ele estava contando essa notícia, apareceu um segundo mensageiro dizendo, fogo caiu do céu e matou as ovelhas e os seus empregados, e só sobrou eu para lhe contar essa notícia. E de repente, quando ele está terminando de contar, aparece um outro mensageiro dizendo, os caldeus levaram seus camelos e mataram os seus empregados. E só sobrou eu para vir lhe contar essa notícia. Enquanto ele contava essa notícia, veio a pior bomba, veio a pior notícia que ele poderia ter naquele dia. Quando o mensageiro chega e lhe diz, os seus filhos estavam fazendo um banquete, os seus filhos viviam em união, seus filhos estavam felizes, celebrando, comemorando em uma das casas. Enquanto eles celebravam, faziam um banquete e festejavam juntos, um vento forte veio e derrubou os 4 pilares da casa sobre eles, e todos morreram. Eu estava ali, eu vi tudo, e só sobrou eu para te contar essa notícia. Num piscar de olhos, Jó perdeu tudo. Não sobrou nada. Perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens. Jó experimenta uma das piores sensações da vida, a de perder tudo, de uma vez, inclusive os filhos. Mas Jó nos ensina uma lição muito importante que eu quero compartilhar com você essa noite. Porque diante dessa realidade de perdas, nós precisamos adquirir características que nos ajudarão em relação a essa retomada. E a primeira característica que eu quero trabalhar hoje com todos vocês é a característica da resiliência. Nós precisamos, diante das perdas, ser resilientes. Adquirir essa característica. Nós precisamos adquirir contornos de resiliência. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está vivendo realidade de perdas, você que já perdeu alguma coisa muito importante para você, eu quero dizer em nome de Jesus, Deus vai te dar força para que você seja resiliente. E o que é resiliência? Resiliência é essa capacidade que um objeto tem de ser deformado por uma grande pressão. E depois dessa pressão, ele retorna ao seu estado original. Mesmo depois de sofrer uma pressão deformadora, ele retorna ao seu estado original, como, por exemplo, uma bola de vôlei, por exemplo. Quando você vê aqueles
aquelas cenas de um jogo de vôlei, quando eles vão tirar a dúvida da linha, se a bola pegou dentro ou fora da quadra, a hora que a bola bate no chão, ela perde a sua forma, ela se deforma, ela fica achatada. Mas depois que ela sai dessa pressão, ela volta ao seu estado original. Isso é resiliência. Isso é resiliência. A psicologia se apropriou desse termo para se referir àquelas pessoas que conseguem se recompor, mesmo depois de enfrentar uma série de dificuldades. Sabe quando você olha para uma pessoa e você fala assim, poxa vida, eu acho que essa luta essa pessoa não vai aguentar não. Eu acho que dessa pessoa não vai passar não. Quando você recebe a dura notícia, quando a esposa diz para o marido, a partir de hoje o nosso relacionamento está acabado, eu estou indo embora, eu peguei as crianças e a gente não vai mais continuar a nossa vida junto. Alguém olha para isso e fala assim, ele não vai suportar a vida depois disso. O seu sócio abre uma empresa e se torna seu concorrente. E você diz, agora eu vou quebrar, eu acho que eu não vou aguentar essa pressão. O seu médico manda te chamar, porque os seus exames tiveram alterações, e você pensa, meu Deus, eu vou lá, mas eu acho que eu não vou aguentar uma péssima notícia. Você recebe a notícia que sua sogra vai passar 15 dias na tua casa. Aí você fala, não sei se eu aguento essa, não. Lógico que aguenta, irmão, lógico que aguenta. Se você consegue se recompor depois de tudo isso, com os valores que você tinha, se você apanha da vida, se deforma pelas pressões e volta ao estado original, com os mesmos princípios, com a mesma ética, então você é resiliente. Uma das frases talvez mais famosas sobre resiliência está no filme Rocky. Quando o lutador Rocky ele vai conversar com seu filho, e ele ensina uma grande lição para o seu filho, dizendo, você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Não se trata do quanto você é capaz de bater, mas do quanto você é capaz de apanhar e retomar o seu estado original. Porque gente resiliente sofre grandes pressões, mas pela graça de Deus retorna ao seu estado original. O que esse texto traz como desafio, o que esse texto nos traz como ensino prático, é o seguinte: cristãos devem ser resilientes, porque cristãos também perdem, mas eles precisam aprender uma coisa muito importante. Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Cristãos resilientes, eles perdem, mas eles não podem perder a fé. Cristãos resilientes, eles perdem, mas eles não podem perder a fé. Pessoas resilientes, elas creem apesar das perdas. Por que isso é importante? Para que a gente saiba que o fato da gente crer em Deus, o fato de você crer em Deus, não nos exime das perdas. Esses dias atrás, eu conversando com alguém, essa pessoa falou para mim, ela falou assim, pastor, por que a gente está vendo tanta gente boa perder pessoas queridas? Ou por que a gente, às vezes, vê pessoas tão boas indo embora? Por que essas perdas acontecem com todos? É aquela nossa sensação, é aquele nosso desejo justiceiro que nos faz pensar da seguinte forma: por que só gente ruim não morre dessas coisas? Podia ser, né? Podia. Se entrar na minha mente, você vai descobrir um monte de gente que eu queria que sofresse de Covid. Já pensou que feio? Né? Você fala assim, por que foi no fulano, não foi naquele lá? Já pensou? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz uma coisa muito importante. É lógico que é uma brincadeira, tá, irmãos? Não vai falar assim, nossa, o pastor está querendo matar um monte de gente. Tem horas, tem horas.
Tem hora sim, por que não? Que Deus tenha misericórdia da gente. Porque eu sei que tem um monte de gente que fala assim, pô, esse pastor não vai embora. É brincadeira, irmãos. A grande questão é que a Bíblia diz assim, ó, lá em Mateus capítulo 5, verso 45, Jesus falando sobre Deus. Pois Ele faz nascer o sol. Aliás, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Deus, Ele faz com que o sol ele nasça e ele venha à tona só sobre pessoas boas? Não, sobre as pessoas ruins também. Mas Ele continua. E Ele diz assim, e faz cair chuva sobre justos e injustos. Ou seja, o sol ele nasce para todos, assim como a chuva cai na casa de todos. O texto ele é muito claro, não há privilégios para um ou para outro. A questão do privilégio é a questão da fé. Porque o resiliente, ele crê apesar das perdas, porque ele sabe que todos perdem. A gente vê pessoa muito boa, pessoas bem intencionadas, pessoas amorosas, a gente vê gente trabalhando no hospital, a gente vê gente se doando que morre do vírus. Minha esposa trabalha na área da saúde, às vezes ela chega com a notícia, o médico fulano faleceu. Estava lá tratando. Foi pego pelo vírus e faleceu. Veio a óbito. Duras notícias. Notícias de perdas. Mas a Bíblia diz, Deus é claro que tudo acontece sobre todos. Tem gente ruim, tem gente mal intencionada, tem gente que faz mal para os outros que morre, e tem gente que é bem intencionada, que tenta fazer o bem, que morre também. É assim a vida. Mas o que a pessoa que crê em Deus, ela sabe? Ela sabe ser resiliente, e ela sabe que ela deve continuar crendo apesar das perdas, porque as perdas fazem parte da vida. As perdas fazem parte. Jesus foi quem foi e fez o que fez a partir de muitas perdas. Jesus perdeu muito. Muitos o abandonaram no meio do caminho, amigos o traíram, amigos o negaram, mas ele permaneceu firme, crendo no plano e nas palavras do Pai. Jesus ele se abateu. No Getsemane ele se abateu. No Getsemane o seu coração se amargurou, mas Jesus, em todo tempo, ele continuava crendo nas promessas do Pai, e ele dizia em suas orações, seja feita não a minha vontade, mas a tua, porque eu estou aqui para executar a sua vontade. Eu sei que esse mundo é passageiro, eu sei que eu vim para ir em teu nome, eu sei que eu vim para morrer, eu sei que eu vim para cumprir os teus planos. Porque gente de fé perde todas as coisas, mas não perde a sua crença em Deus, não perde o seu relacionamento com Deus. Josué, ele perdeu o grande líder de Israel, ele perdeu Moisés. Mas Josué, ele teve que crer nas promessas de Deus, porque ele sabia que Deus tinha levado Moisés, mas os planos de Deus eles permaneciam, porque podem os céus e a terra passar, mas as palavras do Senhor elas permanecem para sempre. Outro dia eu vi uma irmã falando assim, mas se eu perder a minha mãe, se eu perder meu pai, o que vai ser da minha vida? Eu quero lembrar você, se você perder a sua mãe ou seu pai, Deus vai suprir a sua vida. Ah, mas se eu perder um amigo, mas se eu perder aquele querido, mas se eu perder meu tio, mas se eu perder meu avô, eu quero lembrar você que essas coisas podem acontecer, eu desejo que não aconteçam, mas se elas acontecerem, Deus vai ser a sua força, Deus vai ser a sua vida, Deus vai ser o seu fundamento, Deus vai ser a sua garantia, Ele vai ser o seu provedor, Ele vai continuar sendo o seu Deus acima de todas as coisas. Amém? O seu Deus. Creiam apesar das perdas, pois a sua fé, ela não se fundamenta no que você tem, mas em quem Deus é. Creia apesar das suas perdas.
A sua fé não se fundamenta no que você tem, a sua fé se fundamenta em quem Deus é. Todos nós já vivemos de alguma forma a realidade da perda, mas a vida prosseguiu. E ela prossegue, e a gente encontra novos caminhos. Porque nós temos a fé, e uma fé viva num Deus real, num Deus que está vivo. Ele faz milagres em nossas vidas, Ele é poderoso e pode fazer o impossível nas nossas vidas hoje. Abra mão do seu medo, o medo de perder, e creia em Deus agora, em nome de Jesus. Tem muita gente que diante das perdas, joga tudo para o alto. Lembra, você não perdeu tudo. Você não perdeu tudo. O fundamento que você precisa, você tem. Jó sabia disso. E o texto que a gente leu declara exatamente essas palavras. Olha o que Jó vai falar. No capítulo 1, nos versos 20 a 22, ao ouvir isso, ao ouvir sobre as suas perdas, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Porque só alguém muito resiliente que pode declarar uma fala dessa num momento de tanta dor. E são essas falas, é essa fé, de dizer: olha, Deus é dono de tudo. Ele dá, Ele tira. Tragédias acontecem debaixo do seu olhar. Deus, Ele não é um manipulador que fica ali mexendo em tudo. Ele vai dizer: o que você semear, você também colherá. A Bíblia diz isso: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta plantar confusão e querer colher paz. Não adianta plantar inimizade e querer colher bons relacionamentos. A grande questão que a Bíblia nos traz é assim: não há brincadeira, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Não adianta ficar esperando colher alguma coisa diferente do que você plantou. Certa vez, atendendo uma moça, ela se converteu, entregou a sua vida a Cristo, e ela estava muito angustiada, porque muita coisa ruim estava acontecendo na sua vida, muitos distúrbios, relacionamentos familiares muito mal resolvidos, e ela perguntou para mim, ela falou assim: por que eu já entreguei minha vida a Cristo e está acontecendo tudo isso? E eu falei para ela: porque aquilo que você plantou no passado, você plantou sem Cristo. Então você não consegue ter paz para lidar com esses momentos ainda. E você estava esperando uma resolução rápida. Mas eu quero lembrar você agora, pela fé, mesmo diante desses desacordos, dessas lutas que você está enfrentando, plante boas sementes pela fé. Porque daqui a um tempo você vai estar colhendo elas. Você hoje está colhendo os frutos que você plantou no passado, mas amanhã você vai colher os frutos que você plantou hoje. Então tenha paciência. Tenha paciência. Deus vai te dar a oportunidade de você colher bons frutos que você está plantando a partir da sua fé. Mas segunda lição que eu aprendo: pessoas resilientes, elas creem para enfrentar as perdas. Então, se num primeiro momento elas creem apesar das perdas, num segundo momento elas creem para enfrentar as perdas. Porque a pergunta que eu faço para você é: no que você acredita? Porque é isso que pode ser fundamental para te ajudar a levantar, sabendo que algumas coisas não estarão mais lá. De repente, as pessoas que começaram a caminhada com você não terminarão a caminhada com você. Assim é a vida. Assim é a vida. Quem começa a caminhada com a gente nem sempre termina. Com 12 anos, eu mudei de São Paulo para Marília. Com 14 anos eu tive a notícia de que meu melhor amigo que eu tinha deixado lá morreu.
Talvez tenha sido uma das notícias mais duras daquele tempo para mim. Porque de repente a gente vai vendo que algumas pessoas vão. Algumas pessoas que começam a caminhada com a gente já nem estão mais. Talvez amigos com quem você cresceu e viveu bons momentos nem estão mais lá. Mas eu quero dizer que a gente precisa lidar e enfrentar as perdas. Enfrente a realidade da perda, não fuja disso. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder, não adianta você negar, não adianta você culpar as pessoas porque alguém foi. Eu quero dizer para você que esse é o processo natural da vida. Tem gente que perdeu o casamento e precisa enfrentar e encarar essa realidade e resolver essa perda. Não dá para ficar carregando pesos que nós não suportamos. Tem gente que perdeu o trabalho e vive numa saudade daquele trabalho, porque eu era feliz quando eu tinha aquele trabalho, porque quando eu tinha trabalho as coisas aconteciam na minha vida. Irmão, você não tem mais esse trabalho, segue a vida, confronte essa realidade, enfrente essa realidade e seja melhor para amanhã. Não dá para se manter no topo o tempo todo. A gente precisa enfrentar. Conheço mulheres vítimas de relacionamentos abusivos que se sentem culpadas porque um dia disseram que não queriam mais viver esse relacionamento. E eu digo para elas, enfrente essa perda. A gente precisa perceber que nem sempre os nossos sonhos se concretizam, e isso não é nem sempre responsabilidade nossa. Às vezes a vida foi por um caminho tão duro. Mas a gente não pode achar que aquela opção era a última opção, que aquele era o único motivo, aquela era a única razão. Eu quero dizer para você, Deus tem caminhos, Deus tem pensamentos, Deus tem possibilidades, Deus tem infinitas possibilidades para você em nome de Jesus. Você perdeu uma condição, mas Deus tem outras. Você perdeu uma base, mas Deus te dá outras. Você perdeu alguém que era o suporte de sustentação da sua vida. Agora, Deus está dando a chance dele ser o suporte e a sustentação da sua vida quando essa pessoa não está mais lá. Às vezes você perdeu o lugar onde você gostava de viver, às vezes você perdeu o lugar onde você gostava de estar, mas eu quero lembrar você que o Deus que você tem, a fé que você tem, te dão forças para você enfrentar essas realidades e seguir em paz. Enfrente suas perdas. Quando o galo cantou pela terceira vez, quando o galo cantou pela primeira vez, Pedro tinha negado Jesus pela terceira. E nessa hora, a Bíblia diz que havia uma lacuna que permitia Jesus olhar para Pedro, e Jesus, ele viu Pedro nessa hora. E quando Pedro ele olhou a Jesus e ele percebeu o que ele acabara de ter feito, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas Jesus continuou. Jesus ele não teve crise para olhar para Pedro. Sabe aquele negócio que a gente carrega? Não olho para a pessoa nunca mais. A pessoa, depois do que ela fez, eu nem olho para ela, eu nem converso com ela. Eu quero dizer para você, para com isso. Enfrente. Se está tudo bem na sua vida, se você não fez nada, enfrente, olhe nos olhos, com a confiança de quem não fez, com a confiança de quem se manteve íntegro. Seja firme nas suas convicções, não fuja, resolva os problemas, porque quando Jesus ele ressuscita, sabe qual que é a primeira coisa que Jesus vai fazer? Enfrentar. E ele procura Pedro para reacertar a caminhada de Pedro. Dizendo, Pedro, tu me amas, se você me ama, então vamos caminhar bem. Vai apacentar minhas ovelhas, vai fazer o que eu mandei você fazer. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, diante das perdas, se refaça e encare. Eu nunca mais vou voltar em tal cidade, porque ali na tal cidade o fulano morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você, volta lá. Você não tem uma história lá, volta lá, vê os ambientes. Resolva o seu passado. Para que o seu passado não vire um peso para você hoje. Resolva, confronte, enfrente.
e viva uma vida sem pesos. E eu quero dizer, o Espírito Santo vai te ajudar. Às vezes o Espírito Santo começa a dizer para você, ó, você precisa resolver isso. E você fala, não posso, isso não pode vir na minha mente. Aí eu preciso pensar em outras coisas. Em nome de Jesus, pensa e resolve. Enfrenta. Fala, Espírito Santo, me dá o teu poder, me dá a tua graça, me dá a condição de eu resolver essas coisas. Terceiro e último lugar. Eu estou dizendo isso porque Jó o fez. Jó, na sua condição de resiliência, ele enfrenta toda a sua realidade. Jó não foge das suas perdas. Jó não fica buscando culpado. Sabe quando a gente perde alguma coisa e fica buscando culpado? E a gente fica mesmo, quem a culpa é do fulano, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do deputado, a culpa é do prefeito. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, enquanto a gente ficar tentando buscar culpados, significa que o nosso coração está inquieto e a gente não tem paz. É lógico que há responsabilidades que cada um deve assumir a sua. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Olhe para dentro do seu coração e peça para o Espírito Santo colocar cada coisa em seu lugar. Para que você não fique buscando culpados, mas para que você tenha uma vida leve. Jó, no momento mais duro, a esposa de Jó disse assim, porque Jó perdeu tudo, só não perdeu a esposa. E a esposa só falou uma coisa para Jó. Falou assim, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó olha para a esposa dele e fala assim, como? Como que eu poderia amaldiçoar aquele que só me fez bem? Deus só me fez bem. Eu jamais amaldiçoaria aquele que me fez tanto bem. Eu quero dizer, Deus só tem feito bem para nós. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não adianta dizer, Deus, por que você fez isso? Deus é o culpado disso tudo. Deus não é o culpado disso tudo. Culpados somos todos nós e nós precisamos enfrentar tudo isso. Jó sabia que amaldiçoar a Deus, encontrar um culpado e fugir da realidade não era o melhor caminho. E ele não faz. Terceira característica de pessoas resilientes. Pessoas resilientes são aquelas que creem para seguir depois das perdas. Elas creem apesar das perdas, elas creem para enfrentar as perdas, mas elas creem para seguir depois das perdas. Em 2011, quando eu perdi meu pai, eu fiquei com uma sensação de dívida em mim. Desejo de mostrar que talvez eu podia dar certo. Eu sempre carreguei isso, eu queria mostrar que eu daria certo. Mas ele morreu e eu perdi um pouco do senso de direção. Quando meu pai se foi, uma crise se estabeleceu dentro de mim, porque eu perguntava, será que eu continuo e dou conta de continuar sem ele? Será que eu consigo levar a vida? Será que eu consigo seguir em frente sem ele? Mas meu pai era daquele tipo que ele, de certa forma, nos criou para viver sem ele. Eu me lembro quando ele me levou para aprender a dirigir. Eu devia ter uns 16 anos, eu ficava ali atormentando ele para ele me levar a aprender a dirigir, e ele um dia me pegou, colocou no carro e falou assim, era um domingo à tarde, hoje você vai aprender a dirigir. Então ele foi no caminho todo explicando, aqui é o freio, aqui é o acelerador, aqui... Ele foi mostrando todos os comandos do carro, você vira, você faz isso, você faz aquilo, você olha no retrovisor. E aí quando nós chegamos num lugar ali, onde eu estaria ali na continuação da Esmeralda, que hoje tem um monte de condomínio, mas antigamente não tinha nada, eram só ruas, né? Loteamentos, e ele falou assim, a partir de agora você vai sozinho. Então ele desceu do carro, eu sentei no banco do motorista, fiquei esperando ele entrar do outro lado, ele pegou um jornalzinho, para fazer as palavras cruzadas, ele sentou na sarjeta e falou, agora você pode ir. Eu não sei se ele está com medo de andar comigo, talvez, né? Olha o risco que ele ia correr. Mas eu fico com a opção de que ele estava me preparando para que eu me virasse sozinho. Agora você vai.
E eu sentei no banco do motorista e fui. Aquele dia eu não bati o carro. Aquele dia não. Mas assim, essa dúvida de será que eu consigo seguir sem ele? E eu falava, entra, vamos. Ele falou, não, vai, eu já falei o que tem que fazer. Essa dúvida que eu comecei a carregar na vida, será que eu dou conta sem? Com essa perda, será que a vida segue? Será que tem futuro? Será que tem possibilidades? Mas eu sempre falo que Deus foi muito misericordioso com a gente, porque um mês depois do meu pai falecer, nasceu o meu segundo filho. Porque a vida ela é feita de perdas e chegadas. Um mês depois nasce o meu segundo filho, e quando nasce o meu segundo filho, eu olho para ele e falo assim, eu tenho que dar conta. A vida continua, porque enquanto um morre, o outro nasce. E eu não posso ficar olhando para quem foi, eu preciso olhar para quem chegou. Porque a vida tem continuidade, a vida tem segmento. Depois das perdas, todos se reorganizam. Há vida depois das perdas. Eu perdi meu pai, mas agora eu sou o pai. Você perde o emprego, mas você vai encontrar outra forma de sustento. Quem crê em Deus sempre encontrará o caminho para novos recomeços. Quem crê em Deus sempre encontrará caminho para novos recomeços. Deus tem um recomeço para você, apesar das suas perdas. Ele vai te sustentar. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo que as perdas fazem parte da vida. Não pense que Deus está tratando você mal, porque vencedores também perdem. Cristãos também perdem. Pessoas bem intencionadas também perdem. Mas diante de Deus, lembre-se disso, todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Diante dos olhos do Pai não há um justo nenhum sequer. E nós somos justificados em Cristo Jesus pela sua graça. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Você sabia disso? Não, porque um dia eu me convenci do seu pecado. Mentira, não aconteceu isso. Não aconteceu. Segundo a Bíblia, quem te convenceu foi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencesse do seu pecado, você jamais poderia entregar a sua vida a Cristo. A obra redentora começa em Cristo Jesus. A obra redentora ela é divina. A obra da salvação começa lá em cima. Foi Cristo que te alcançou, não foi você que entregou sua vida para Ele. Porque se o Espírito Santo, se Ele não te convence do pecado, da justiça e do juízo, você jamais se achegaria aos pés da cruz. Você jamais reconheceria o senhorio de Cristo. Não tenha vergonha também de lamentar as suas perdas. Permita-se vivenciar as suas dores. Jó vivenciou as suas dores. Mas sabe o que Jó fez? Ele não se apegou às suas perdas. Ele seguiu em frente. Ele reagiu. Ele tomou medidas práticas e atitudes de fé que levaram a ele a ter o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus, em nome de Jesus, te dê em dobro tudo aquilo que você perdeu. Que Deus multiplique na sua vida as coisas que você perdeu. Mas eu quero lembrar você que isso não acontecerá se você não se levantar, crer em Deus diante das perdas, crer em Deus e enfrentar as perdas, e crer em Deus e seguir adiante depois das perdas. A hora que você começar a seguir adiante, você vai ver Deus derramando chuva de bênção sobre a sua vida. Amém? Chuva de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te dê em dobro, assim como Ele fez com Jó. Feche seus olhos, vamos orar. Nós vamos já caminhar para o encerramento desse culto. Eu queria orar hoje pela sua vida, você que precisa de um novo recomeço, de você que precisa de resiliência. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou apanhando, estou perdendo a forma e eu estou vendo que eu não estou voltando bem. Pastor, eu perdi algo muito importante e eu estou vendo que eu também estou perdendo junto com isso os meus princípios e valores. Eu estou perdendo e talvez eu esteja perdendo muita coisa que eu não deveria perder. Eu quero orar por você hoje, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus.
Deus, obrigado por essa noite e pela sua palavra. Eu sei que tem muita gente me ouvindo hoje que está com medo de perder, está aflito, angustiado, depressivo, não sabe para onde correr, tem medo de perder o trabalho, tem medo de perder as finanças, tem medo de perder o provento, medo de perder amigos, parentes. Pai, obrigado porque a gente pode carregar uma certeza de que nós não vamos te perder. Quem nos separará do amor de Deus? Porque segundo a tua palavra, nem a morte, nem a espada, nem o presente, o porvir, a altura ou a profundidade poderão nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar de ti, Pai. A gente pode perder tudo nessa vida, mas a gente não perde ao Senhor. Podem tirar de nós muitas coisas, podem nos deixar num hospital, mas ninguém pode tirar a nossa fé, a nossa esperança e o amor de Deus que está em nós. Ó Deus, tira agora do nosso coração todo medo em nome de Jesus e coloca os nossos olhos em Cristo. Tira agora, ó Deus, os nossos olhos dos jornais. Tira agora, ó Deus, os nossos olhos da tragédia. Tira agora, ó Deus, os nossos olhos do nosso coração temeroso. Ó Deus, e nos ajuda a enfrentar esses males. Nos ajuda a viver pela fé. Nos ajuda a alimentar a esperança. Nos ajuda, ó Deus, a começar a nos preparar para a volta de um cotidiano mais parecido com aquilo que a gente vivia. Ó Deus, nos ajuda a ligar as turbinas e nos preparar para um retorno melhor ainda do que era. O mundo não vai piorar, o mundo vai melhorar muito depois disso, Pai. O nosso coração não vai se afastar de Ti, o nosso coração vai se aproximar mais ainda de Ti depois disso. Porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é tudo que nós temos. Deus, toma-nos em suas mãos agora em nome de Jesus. Segura as nossas mãos, ó Pai. E ajuda-nos a enfrentar. E ajuda-nos a encarar. E ajuda-nos a vencer. Para a honra e para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que Deus te abençoe.